Olá, esse é o podcast da TV Câmara, da Câmara Municipal de Santo André. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje é um programa diferente, porque quem está fazendo a apresentação sou eu, Ricardo Alvarez, que sou vereador aqui no município de Santo André. Normalmente eu estou do lado de lá. Hoje eu estou do lado de cá, como apresentador. Espero que você aprove, né, o meu papel como apresentador. E como nós estamos no mês de abril, abril é aniversário de Santo André, mas também abril é um mês indígena. Então, por isso, nós estamos recebendo aqui a nossa grande e querida militante Angohoan Kirê, que vai conversar com a gente sobre as questões relativas ao abril indígena. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast da TV Câmara. Auê, Ricardo. Então, meu nome é Angohoan Kirê, mas eu tenho um nome civil também, que muita gente me conhece, que é Tânia, né? Tânia Pataxó. O Pataxó, ele vem do território onde a minha família está, né? Então, o território ele é conhecido como Pataxó Ranranhães. E dentro desse território existem 6 etnias. A etnia do meu povo é Tupinambá. Mas em respeito ao território, à terra, que para nós é sagrada, eu levo o nome de Angohoan Kirê Pataxó, né? Que significa lua crescente. E meu nome civil é Tânia. Então, muito prazer a todos. Espero a gente ter uma conversa muito bacana hoje. É isso aí. Obrigado, Tânia. Tânia Angohoan Kirê, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, que é a seguinte. Existem povos originários, povos indígenas, que são aldeados, né, vivem em aldeias. Temos aqui, inclusive, no Grande ABC, né, em São Bernardo. Sim. Mas também temos indígenas que vivem em contexto urbano. Isso. Então, queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você tem uma luta que vai para além de Santo André, Claro. mas que você falasse um pouco da questão, o que é um indígena em contexto urbano, né? Existe em Santo André, você tem ideia de quantos são? Sim. Né? Existe uma concentração territorial em algum bairro de Santo André, ou eles estão espalhados pela cidade. Então, eu queria que você desse uma contextualizada sobre essa questão do indígena em contexto urbano. Boa pergunta, Ricardo, porque o imaginário coletivo tem o povo indígena somente dentro do contexto de aldeia. Mas aqui no ABC, no geral, nós somos 3.012 indígenas. Aldeados, que são as aldeias de São Bernardo, que somente no contexto aqui do ABC todo, só temos aldeia no município de São Bernardo, nós somos em torno de 170 e pouquinhos elementos, né, indígenas vivendo ali naquela região. Mas no ABC todo 3.012. Então a gente vê que a maioria é urbanizada, né? E dentro de Santo André, nós temos 682 indígenas aqui no contexto urbano. O lugar onde mais se concentra a população indígena urbanizada tem várias etnias, mas o lugar que mais se concentra é na cidade de São Jorge, que inclusive foi lá onde foi inaugurado o primeiro posto de saúde com a sala de referência ao atendimento da saúde indígena, justamente porque o último censo levantou nessa região a concentração maior. Mas não existe aldeia em Santo André. A gente vive dentro do contexto urbano e muitas etnias, enfim, é mais ou menos essa contextualização. Quero aproveitar essa pergunta, porque tem muita gente que desconhece o assunto, né? Uns por ignorância ao assunto, outros por má intenção, mas você já deve ter vivido a situação em que as pessoas se perguntam, né? Ué, você é indígena, em que aldeia você mora? Então, muito comum. Muito comum, né? Então, o fato de morar no contexto urbano não elimina a sua condição de indígena. Não. Inclusive porque existe uma história do porquê que essas pessoas estão no contexto urbano. E quando a gente olha para a história do povo indígena no Brasil, existe uma luta pelo território. E não só a minha família, né, Tupinambá, como tantas outras famílias de outras etnias, dentro dessas disputas de território, tiveram que se evadir do lugar, até para sobreviver, né? Que é o contexto da minha família, é o contexto da família Pancararu, é o contexto de tantas outras que vivem aqui, Pancará, Funiô e por aí vai. Ou até mesmo procurando situações de emprego, né? De empregabilidade, enfim, várias questões envolvidas com a população indígena. E no contexto urbano nós vivemos aqui e isso não apaga a nossa história, isso não apaga a nossa ancestralidade. Então, quando a gente vive no contexto urbano, é muito comum as pessoas perguntarem, mas existe? Você deixa de existir como pessoa indígena? Não.
Se uma pessoa sai da Itália e vem morar no Brasil, ele não deixa de ser italiano por conta disso. Se a gente sai do Nordeste e vem para São Paulo, a gente não deixa de ser nordestino por conta disso. Então, por que a gente deixa de existir enquanto história, ancestralidade, se a gente não vive no nosso território? E existe um motivo para que isso aconteça. Mas toda pessoa que está dentro do contexto urbano, todo indígena que está em contexto urbano, ele tem o seu território de referência. Então, o território de referência do povo Tupinambá, que é o meu povo, é o sul da Bahia. Mais precisamente em Olivença, onde está a aldeia mãe, né, do meu povo. Mas o povo Tupinambá está em várias regiões do Brasil, né, inclusive no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, em vários lugares. E tudo isso se dá por conta de uma história, né, em relação ao povo indígena e esse apagamento que a colonização tenta fazer desde o 1500 com a gente até hoje. Sem dúvida. Eu queria perguntar o seguinte: quais seriam as principais demandas? Você falou em 3.000 no ABC, 3.012, quase 700 em Santo André. Existem demandas específicas desses povos indígenas em contexto urbano? Se existem, né? Houve avanço em relação a elas? Como é que está essa questão da luta pelo reconhecimento, questão da empregabilidade, a questão do respeito aos direitos dos povos originários? Então, quais são as principais pautas e os avanços conseguidos até agora? Bom, aqui no contexto urbano são questões diferentes do povo dentro de aldeia. As questões da aldeia são muitas, mas a principal delas é a questão da terra, né? A demarcação de território, por conta das disputas mesmo com fazendeiros, com grileiros e por aí vai. Mas dentro do contexto urbano, as lutas, além do reconhecimento enquanto cidadão indígena, enquanto pessoa indígena, e da nossa ancestralidade, dos nossos saberes enquanto ciência, a gente tem muitas lutas por políticas públicas, né? Principalmente com a questão da saúde, com a questão da educação, né? Dentro da escola, ter esse letramento da cultura indígena para que a gente não seja apagado dentro desse contexto urbano. Então, a gente tem algumas lutas nesse sentido. Aqui em Santo André, a gente teve um avanço de uma luta grande de vários povos que estão já há bastante tempo debatendo com a prefeitura, com o Ministério Público, sobre a questão da saúde, né? Nós tivemos o primeiro posto de saúde com a sala de referência no atendimento do povo indígena. E não só de Santo André, é uma referência para o ABC, né? Recentemente, São Bernardo também inaugurou um posto com o mesmo formato, né, de uma sala de referência para o atendimento do povo indígena de lá. E isso é um avanço, mas a gente precisa avançar muito mais. Quando a gente fala de 3.012 indígenas em vários lugares, a gente está falando também na ética no atendimento a essa população. Quando a gente fala desses 3.012 no contexto urbano, a gente tem escolas que atendem essa população, mas essas escolas e a educação tradicional, colonialista, apaga a nossa história. E quando a gente fala do Abril Indígena, a gente precisa lembrar que é um mês de referência para se falar sobre isso, mas a gente tem indígenas vivendo aqui, pagando seu imposto, trabalhando no município 365 dias por ano. E a história do nosso país, ela está ligada intimamente com a história do povo indígena. Então, não tem como a gente falar dessa população e ligar a história do nosso país, uma questão de identidade, somente em abril. Então, a luta para o letramento indígena da população também é muito grande. Inclusive, é uma das que eu mais atuo, né? Eu sou professora, hoje da Rede SESI São Paulo, mas eu atuo fazendo palestras, formação de professores, porque falar sobre letramento indígena vai além de pintar o rostinho das crianças, fazer um cocar de EVA e colocar todo mundo para brincar de índio, como a gente foi criado nos anos 80. A gente precisa contextualizar isso, contextualizar a história, falar sobre a ancestralidade como ciência, né? Afinal de contas, muitos dos nossos saberes indígenas foram apropriados pela colonização, e a gente precisa levar isso para as universidades, para as escolas estaduais, municipais. E essa tem sido uma luta intimamente minha e de muitas outras lideranças indígenas aqui do ABC, em prol dessas políticas públicas, mas também desse reconhecimento, desse respeito. Vou fazer duas considerações aqui, gostaria que você falasse sobre elas. A primeira, você falou que em Santo André são quase 700 indígenas, mas, creio eu,
que aqueles que se descobriram indígenas tornem esse número, o que podem se descobrir indígenas, torna esse número muito maior. Eu acredito né? que sim. Eu vou dar um exemplo. Nesse último fim de semana, eu estive num evento e tinha um rapaz que falou para mim, né? Eu estou me descobrindo indígena. Ele falou isso, né? Inclusive é um rapaz porque eu estava num evento de terreiro e ele falou, estou me descobrindo indígena. Então, creio eu que esse número deve ser maior Com certeza. do que esses 700. A primeira questão, se eu não estou falando algo que não tem sentido, você me corrige. E uma outra questão. Certa vez, uma pessoa me perguntou, né, por que, eu também queria a tua opinião, por que tem que ter numa UBS um centro especializado ou um centro voltado especificamente para a questão indígena? Por exemplo, é correto se eu disser que para um indígena um determinado remédio alopático ele é facilmente substituído por algum remédio que essa ancestralidade criou? Então, isso não diz respeito também à maneira como você se relaciona com a questão da química ou da própria natureza. Faz sentido isso? Total. Quando a gente fala da saúde indígena, começando pela sua última pergunta, quando a gente fala sobre a saúde indígena, existem especificidades da saúde indígena que precisam ser consideradas dentro de um tratamento. Entre elas, não só a sabedoria de trocar um remédio por um remédio da nossa cultura, mas a aceitação do próprio organismo em relação a ele, né? A gente vê isso acontecer entre o nosso povo. Muitas vezes o indígena procura o posto de saúde, todo o tratamento básico que é dado com os remédios do povo não indígena nem sempre fazem tanto efeito quanto os remédios conhecidos pelo nosso povo, até por uma questão biológica mesmo. Mas mais do que isso, essas doenças específicas do povo indígena não são identificadas quando a pessoa não se identifica como uma pessoa indígena. E eu digo isso nesse lugar também. Existem doenças ósseas, né? A gente aprende muito, né, nessas palestras, nessas caminhadas das lutas por aí. E eu fiz uma roda de conversa, eu tive uma possibilidade de estar lá na ACD, e um médico de lá ele me falou que realmente existem doenças ósseas que só se apresentam ou se apresentam com mais frequência no meio da população indígena por muitas questões biológicas. E que se o médico não tem essa informação, ele não consegue diagnosticar com o tempo importante para que seja feito um tratamento correto, né? Essa formação, essas salas de atendimento indígena, os profissionais que estão envolvidos nela, os médicos, assistentes sociais, psicólogos e os próprios enfermeiros passaram por uma formação do projeto Xingu, que acontece no Hospital São Paulo, falando especificamente sobre isso, não só sobre a ética no atendimento, mas como você diagnosticar doenças específicas da população indígena. E não olhar para isso é negligenciar essa população, que também paga imposto como qualquer outro cidadão, né? E quando a gente fala de crescer a população indígena que está se autodeclarando, a autodeclaração é um direito de todo cidadão, de se reconhecer negro ou se reconhecer indígena a partir da sua história, da sua ancestralidade. Mas, além dessa autodeclaração, a gente precisa saber mais coisas. Então, a gente precisa saber de onde que é o nosso povo, qual é a etnia do nosso povo. No Brasil, nós temos 391 povos reconhecidos pela FUNAI. E é importante a gente saber da nossa história, não só para um resgate ancestral, mas também para acessar políticas públicas como o sistema de cotas, por exemplo. As pessoas acham que só se autodeclarar indígena te dá direito a entrar na universidade pelo sistema de cotas, e não é bem por aí. A gente tem todo o direito de assumir a nossa ancestralidade indígena com base na história da nossa família. Mas para a gente acessar sistemas como o das cotas, por exemplo, eu tenho que ter lideranças dentro de aldeia que me reconheçam como uma pessoa do tronco da sua família. Então, existe um trabalho de letramento muito importante para ser feito, e eu acredito, particularmente, que a base desse letramento é a educação, para que a gente possa se reconhecer enquanto história desse Brasil, identidade desse Brasil, fazendo parte da população indígena, para que as pessoas comecem a se autodeclarar nesse sentido. E isso vai somar com a força de uma luta que é ancestral do nosso povo. Quando a gente fala de lutas por políticas públicas, a gente está falando de números. E quanto mais pessoas
assumindo a identidade da sua família, que foi apagada por uma força de uma colonização que já vem desde o 1500, eu entendo que a gente está somando a essa força. Não só dos indígenas no contexto urbano, mas também dos indígenas em contexto de aldeia. Eu moro aqui em Santo André. A minha família está no sul da Bahia. A luta pela demarcação do território lá é muito forte, assim como também a luta contra a violência que acontece entre fazendeiros ali na nossa região. Estar aqui no contexto urbano auxilia eu ter acesso a um Ministério Público, a fazer denúncias, a juntar, a somar forças para que eles lá também tenham direito ao resultado das lutas. E isso é tão verdade que o meu povo tupinambá recentemente conseguiu a demarcação do território. E essa é uma força que se junta da aldeia com o povo na cidade também. E até para que a gente não deixe que a nossa ancestralidade, a nossa história se apague. Estar aqui no contexto urbano também é uma resistência em relação à história do nosso povo. Ter povos originários no Brasil é uma resistência, né? Sem dúvida. Porque a história foi cruel Sim. com os povos originários, porque eles foram expulsos, mortos da terra, que originalmente, onde originalmente estavam presentes, como Santo André, Sim. é território indígena. O Brasil é território indígena. Né? Então você tem uma soma, diria, da luta dos povos originários, né? Uhum. Mesmo os negros escravizados também, né? São povos de resistência. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A história mostra isso. A não ser que você queira acreditar no apagamento da história, né? Uhum. Mas o genocídio indígena, a escravidão no Brasil, eles estão na raiz da estruturação, né, do povo brasileiro. Então, quando se fala de direito indígena ou direito para os povos negros, por exemplo, você não está falando em privilégio. Não. Você está falando em uma reparação, é isso? Reparação histórica. E quando a gente fala dessa reparação, se a gente colocar em números, antes da colonização, nós éramos mais, segundo, né, antropólogos e cientistas, nós éramos mais de 10 mil etnias vivendo aqui. E aí, quando a gente fala das etnias reconhecidas pela FUNAI hoje, nós temos 391. Então, só essa conta, a gente já percebe o massacre que foi. Né? Dizimados, né? Exato. Tem etnias que nem existem mais, que não existem mais, só estão nos livros didáticos e olhe lá quando aparecem. Então, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de luta, de reconhecimento, a gente está falando não só da identidade do nosso país, da história do nosso país, mas a gente está falando de povos que resistiram, como você disse. Né? De 10 mil ter 391, ainda existir pessoas dentro do contexto urbano que falam sobre essa história, que não deixam seus antepassados, os saberes ancestrais do nosso povo morrer. Isso é uma resistência, isso é uma luta. Dentro da aldeia, a luta é com sangue. Né? A terra indígena é regada a sangue do nosso povo. Aqui na cidade, a luta muitas vezes é contra o ego de muita gente. É contra o ego no sentido do apagamento do nosso povo. A ignorância. A ignorância, né? Então, quando eu vou, por exemplo, às vezes nos meus deslocamentos, eu paro num posto de gasolina e eu estou com o meu grafismo, com os meus paramentos, as pessoas olham como se fosse uma imagem folclorizada. E não é assim. A gente vive na cidade, a nossa história passa por esse contexto urbano. Todo o Brasil é território indígena. Então, por que o estranhamento de uma pessoa indígena vivendo no contexto urbano e mantendo a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, a sua cultura? Então, eu penso que a educação é a base para a gente mudar um pouco essa visão e principalmente a questão do respeito, para que a gente consiga não só vencer os desafios dessas lutas que a gente trava todo dia, mas também conquistar o respeito e principalmente a identidade do nosso país, né? Que é essa. Apesar dos problemas, mas tem avanços, né? Por exemplo, quando eu fiz ensino médio, há muito tempo atrás, quase ontem, o discurso foi de que trouxeram negros para trabalhar no Brasil, estava em livro didático, né? Eu sei. Sou dessa época também. Então, trouxeram negros porque o índio não queria trabalhar, ele era preguiçoso. Uhum. E o negro veio, ele era escravizado porque ele era revoltado. Uhum. Então, eu, por exemplo, vivi isso no ensino médio, né? Você tinha que questionar o livro didático para construir algo diferente, a verdadeira história, não a história oficial, né? Sim. A verdadeira história. E por quanto tempo não se foi falado, se foi escrito sobre isso no Brasil, né? Hoje você não tem mais livros didáticos que tratam dessa maneira. Você tem o reconhecimento já,
porque ele é histórico, ele é cientificamente comprovado, Sim. que houve genocídio e houve escravidão no Brasil, embora até hoje tem gente que nega isso, né? E não só por isso, isso é fruto de uma luta. Né? Sim. O fruto, o que a gente vê hoje luta nos de livros resistência, didáticos são fruto de uma luta do povo negro, uma luta do povo indígena para que a história seja contada. Né? A Lei 11.645, ela só está vigente fruto dessa luta, né? Dos que vieram antes de mim, dos que vieram antes do povo negro, que hoje usufrui de uma certa maneira, porque a gente ainda luta muito para que essas leis deixem de estar só no papel e passem a ser na prática de fato. Mas a gente vê que isso é fruto de uma luta. Dos motivos pelo qual eu me tornei historiadora foi ter aberto o livro didático no 5º ano, antiga 5ª série, né? Hoje é 6º. Isso. Mas na 5ª série, e ter aberto lá, folheando, curiosa para saber o que tinha no livro didático, eu encontro lá um texto falando exatamente isso que você está dizendo. Que os povos indígenas não foram escravizados porque eram preguiçosos. E aquilo, para mim, foi uma violência muito grande, porque eu estava nesse lugar da pessoa indígena, dentro da escola, totalmente invisibilizada. Então, o motivo de eu ter me tornado historiadora era para justamente procurar argumentos para questionar esse livro didático. Mas é óbvio, eu não sou nenhuma, né, super mulher. Outras pessoas fizeram isso antes de mim, e hoje eu tenho o privilégio de ser professora e contar essa história de um outro jeito, com a base do livro didático, que já traz, não da forma como a gente gostaria ainda, mas já traz isso de uma outra perspectiva, e estando nesse lugar. Então, hoje eu tenho o privilégio de estar como professora, tendo estudado através de políticas públicas, que quando eu me formei ainda não eram voltadas para a população indígena, mas eram políticas públicas voltadas para pessoas de baixa renda, e eu consegui me formar, e hoje eu estou aqui para poder lutar para que outros que venham a se reconhecer dentro dessa história também possam ocupar não só o lugar que eu ocupo hoje, mas em outros lugares muito maiores que esse. Ótimo. Você falou do ambulatório da saúde indígena na cidade de São Jorge, aqui em Santo André. Isso. Agora a conversa também esbarrou, né, na educação. Né? Então, é um ambulatório indígena criado, né, com uma especificidade no atendimento. Isso. É uma mudança no livro didático e na abordagem em sala de aula. Uhum. Então, são avanços, podemos dizer que são avanços, Sim. ainda insuficientes, né? Sim. Por exemplo, você poderia citar em outras áreas, né, onde a gente ainda precisa também, talvez na cultura, que a gente precise ainda dar saltos também, promover avanços para que efetivamente o preconceito desapareça, que as políticas públicas reconheçam, né, que a história seja retificada, a história oficial seja retificada, há muito por se fazer. Sim. Né? Você poderia citar algum exemplo de uma luta que ainda está para ser feita e a gente precisa avançar em relação a ela? Você falou da cultura, né? Nós temos muitos produtores de cultura indígena. E quando a gente fala de desmistificar a figura do indígena, a gente também passa por essa questão. Muita gente acha que o povo indígena só faz artesanato, né? O que é muito importante. É um simbolismo ancestral do nosso povo. Mas mais do que isso, nós temos pessoas que produzem audiovisual indígenas. A gente tem pessoas que estão trabalhando na moda, indígenas. Então, a gente tem pessoas indígenas em várias áreas que poderiam promover mais essa questão. A literatura, que possam promover mais a cultura. Quando a gente não fala, ou quando a gente só cita os mesmos escritores indígenas, a gente está desqualificando toda uma gama de outras pessoas que também escrevem. E não escrevem só contos, né? Quando a gente fala, por exemplo, das editoras, né, o mercado editorial, eu tenho sido sondada um pouco por isso também, por isso eu consigo falar com segurança. O mercado editorial, ele quer que o povo indígena escreva sobre contos, né, escreva sobre folclore. E a gente não tem só essa produção cultural, a gente tem tantas outras, né? Recentemente eu tive numa roda de conversa com a Bárbara Carini, que é do movimento negro, uma cientista negra. E conversando com ela, ela falou assim, mas não tem produtores que escrevam sobre a ciência indígena? Eu falei, tem sim. A questão é o mercado editorial aceitar e olhar para o nosso saber como ciência. E ela até se prontificou. Ela falou assim, olha, se você escrever, a nossa editora produz, né, o livro.
Mas a gente precisa de mais pessoas nesse mercado editorial que tenham essa coragem, né, de falar sobre a cultura e o saber indígena enquanto ciência também, para que a gente tenha outras produções literárias além de contos, além de, enfim, de tratar a gente sempre nesse lugar do folclore, né? Nosso saber é ciência também, tem tecnologia envolvida nisso, tem muitas coisas que o povo indígena tem para falar e que tem que ser considerado dentro dessa rede da cultura e de todos as suas possibilidades, né? Ou seja, a coisa do indígena em contexto urbano também o colocou numa posição de participante do que se produz nesse país, né? Então não é essa coisa do folclore, por exemplo, de certa maneira manter, né, o indígena na aldeia, na canoa, pescando, né, pescando, sem ter acesso à tecnologia, né? É um estranhamento assim interessante quando as pessoas falam, ué, mas dentro da aldeia o pessoal tem celular, tem internet? Gente, estamos em 2026, né? Todo o Brasil, ou pelo menos grande parte dele, é um problema ter tem celular? acesso. Qual é o problema? Esses dias na escola, eu vou fazer uma visita numa aldeia com os meus alunos, né, em São Bernardo, aonde eu dou aula, e eu ouvi, e é muito maluco isso quando a gente percebe que parte de um educador, né? Eu ouvi uma colega dizendo o seguinte, mas a gente vai na aldeia, eu vou ver gente pelada lá. E aí eu brincando, né? Porque a gente tenta responder às vezes no mesmo tom, né? Eu falei assim, mas só se você for vestido igual ao 1500. Você vai vestido igual ao 1500? Aí ela disse, não, eu tô brincando. Eu falei, eu também. Porque às vezes até para responder questões que são uma agressão para o nosso povo, quando a gente pensa nessa maneira, a gente tem que ser polido o suficiente para responder na altura. Mas é um absurdo as pessoas não reconhecerem que a pessoa indígena em 2026 tem acesso, sim, à tecnologia. Como eu disse, tem muitos produtores de audiovisual. Tucumã Pataxó mesmo é um exemplo disso, né? Quando a gente fala sobre a literatura indígena, a gente tem tantas pessoas que falam de ciência dentro da sua cultura. Davi Copenau é uma prova disso. Então, a gente tem outras produções, sim. A gente só precisa que seja reconhecido. A minha felicidade aqui no ABC é que a gente tem um grande apoiador chamado UFABC, né? Que é a universidade. E a universidade tem programas que têm formado o nosso povo em várias áreas da ciência. E eu tenho um sonho, né, que eu faço mestrado em Sociologia Política, e a gente discutindo na aula esses dias, a gente estava falando sobre sonho. Um dos meus sonhos é esse, que a nossa população indígena possa chegar e ser reconhecida. Chegar, elas estão chegando por conta de muitas lutas, mas ser reconhecidas nessas outras áreas da ciência e ser levado de forma séria, né? Com muito respeito. É isso. Então, para a gente terminar, queria que você... já? Estava tão bom o papo. Já tá chegando nosso horário. Eu queria deixar para você um espaço aberto, uma mensagem, né, para o santo-andreense e para a santo-andreense, né, que tem a ver diretamente com essa questão do abrigo indígena. Uhum. Que você dialogasse com o povo de Santo André a respeito da questão do abrigo indígena, né? Então, que você desse uma mensagem para o santo-andreense. Muito bem. Dia 25 agora, nós estaremos na Concha Acústica aqui em Santo André, falando sobre a nossa cultura, a nossa ancestralidade. Alguns parentes de outras etnias estarão somando junto nessa luta. E venha conhecer, né? Venha conhecer o povo que vive na sua cidade, que também faz parte dessa cultura ancestral, desse povo originário aqui do nosso município, né? E eu também gostaria de convidar as escolas municipais aqui de Santo André a chegar mais próximo do nosso movimento indígena aqui. Muitos de nós vão às escolas, fazem conversas com os alunos, faz esse letramento. A universidade agora está com um projeto chamado Circularidades Indígenas, né, aqui na UFABC, que promove esses encontros juntos às escolas municipais. Então, acessem, né? Acesso à informação a gente tem. Então, utilizem dessa informação para que a gente não reproduza falas ignorantes, mas no sentido de falta de informação mesmo. O caminho existe, a porta está lá, é só bater e abrir. Aueri. Aueri. Ango Roquire, muito obrigado. Esclarecedora a sua entrevista. Olha, falou direitinho meu nome. Ango Roquire. Significa lua crescente. Lua crescente? É. Beleza. Nós não estamos na lua crescente, estamos? Acho que não. Acho que não, né? Mas a cada uma semana por mês nós estamos. É né? verdade.
Então, obrigado pela entrevista, esclarecedora. Cauê. Né? A superação da ignorância é o saber. Então, eu tenho certeza de que quem está assistindo, quem assistiu essa entrevista, quando começou estava de um jeito, agora, com certeza, se tiver aberto para o conhecimento, está de outro. Né? Então, plantamos a semente, plantamos a semente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo à Cauê. Câmara Municipal de Santo André. Né? Ela é de todos os povos, então seja muito bem-vindo aqui com a gente. Cauê. Obrigado, gente.